Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moldando a Realidade. Certamente todos os indivíduos interagem com a economia, porém, muitas pessoas desconhecem como funciona a economia e o mercado. Sendo assim, no vídeo de hoje vamos explicar o que exatamente é economia e como ela funciona. Sem mais enrolação, roda o mercado. Caros espectadores, antes de começarmos, já aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Caros espectadores, para começar a falar a respeito de economia e do mercado, é essencial compreender o que exatamente é a economia. Basicamente, a economia é a ciência que analisa e engloba a interação dos indivíduos com o mercado, e o mercado por sua vez, trata-se de um ambiente onde as trocas comerciais ocorrem. O mercado inevitavelmente abrange os processos de produção, distribuição e consumo de produtos, mercadorias, bens e serviços, portanto, ao falar de economia, estamos tratando a respeito da interação dos indivíduos com a oferta e a demanda presente no mercado. Abordar a economia desse modo parece algo relativamente simples, entretanto, a complexidade por trás das trocas comerciais é algo completamente ignorado pela maioria dos indivíduos. Infelizmente, quando se trata de economia, os indivíduos tendem a analisar a situação levando em consideração uma base de dados fragmentada ou incoerente com a realidade. Muitas vezes, as pessoas acabam optando por simplificar suas conclusões para tentar entender como funciona determinado processo no mercado. Essa análise equivocada promovida por uma parcela relevante da população posteriormente pode proporcionar instabilidade nas relações comerciais e humanas. Portanto, caros ouvintes, no vídeo de hoje falaremos a respeito de 3 leis da economia que vão contribuir para tornar a sua compreensão sobre o mercado e as trocas comerciais mais abrangentes e impedir eventuais equívocos que podem ser cometidos. Sendo assim, prestem bastante atenção nos conceitos que essas 3 leis englobam, e fiquem atentos com a última lei da economia, pois é ela que vai explicar como o mercado se entrelaça com a sociedade. A primeira lei da economia é o pressuposto dominante da escassez. Esse pressuposto serve especificamente para apontar a escassez que assola a realidade. Basicamente, o pressuposto dominante da escassez aponta que diversos recursos são limitados, portanto, estão sujeitos a eventualmente se tornarem escassos. Segundo esse pressuposto, os indivíduos tendem a procurar determinado produto, mercadoria ou serviço visando sempre suprir a própria escassez, o que significa que o mercado literalmente torna-se sujeito a atuar de acordo com a demanda dos indivíduos. A escassez submete os homens ao seu jugo desde sempre, levando-os a se organizarem e a estabelecerem entre si relações baseadas em interesses e objetivos distintos que visam enfrentar a escassez e garantir que os danos decorrentes da escassez sejam mínimos. A divisão do trabalho e todas as instituições de natureza econômica surgiram para melhor alocar os meios escassos em relação a vários fins possíveis. Quando há escassez, as pessoas têm que decidir como alocar e usar estes recursos para garantir que a demanda seja suprida. O princípio da escassez indica que, como as necessidades das pessoas são variadas e ilimitadas, os recursos inevitavelmente tornam-se escassos. Desta forma, não é possível satisfazer todas as necessidades humanas. Em outras palavras, o princípio da escassez indica que os recursos são insuficientes para produzir todos os bens e serviços que satisfaçam as necessidades das pessoas. Além de apontar a escassez que perdura sobre a realidade, o pressuposto dominante da escassez também estabelece mais uma regra sobre a realidade. Segundo essa lei da economia, tudo o que for mais escasso, possui mais valor, e o que for menos escasso, possui menos valor. Um exemplo claro dessa ideia poderia ser que o diamante vale mais do que a água. Perante o pressuposto dominante da escassez, nada fica impune, até mesmo o dinheiro está incluso nessa regra estabelecida por esse pressuposto. Basta analisar que quanto mais dinheiro é impresso, menos ele vale. O aumento desenfreado da quantidade de papel-moeda culmina na desvalorização do dinheiro, ou seja, na inflação. Se formos especificar de maneira mais precisa esse fenômeno da desvalorização do dinheiro, podemos perceber que a inflação ocorre a partir da expansão da base monetária. O pressuposto dominante da escassez explica muito bem a inflação e outros fenômenos do mercado, afinal,
Tudo o que for mais escasso, possui mais valor, e o que for menos escasso, possui menos valor. Após compreender como a escassez age sobre a realidade, está na hora de definir como os indivíduos interagem com o mercado e qual o efeito da escassez na sociedade. Portanto, é hora de começar a falar sobre a segunda lei da economia. A segunda lei da economia engloba a oferta e a demanda. A lei da oferta e demanda estipula que as trocas comerciais acontecerão de acordo com a oferta e a demanda, ou seja, o mercado oferecerá determinado produto, mercadoria ou serviço de acordo com a demanda dos indivíduos. Primeiramente, para compreendermos como a lei da oferta e demanda funciona, é necessário abordar sobre um certo sistema que está presente em todas as relações comerciais e que garante a ordem e o funcionamento do mercado e permite que as trocas comerciais ocorram. O famoso sistema de preços. Caros espectadores, acreditem se quiser, mas o sistema de preços presente no mercado é mais importante do que parece. Quando falamos de preços, estamos falando de oferta e demanda, afinal, os preços agem de acordo com a oferta e a demanda. O sistema de preços foi formulado com o intuito de gerenciar os recursos e evitar que haja uma escassez descontrolada. Os preços são usados como uma ferramenta para realizar e garantir o equilíbrio das trocas comerciais. Ao se cobrar determinado valor em troca de recursos, bens ou serviços, torna-se possível adequar a demanda à oferta existente. Caso não houvesse um sistema de preços, haveria uma escassez completamente descontrolada e generalizada, pois não haveria como adequar a oferta disponível do mercado à demanda excessiva dos indivíduos. O preço de mercado de uma mercadoria específica é regulado pela proporção entre a quantidade que é efetivamente colocada no mercado e a demanda daqueles que estão dispostos a pagar o preço natural da mercadoria, ou seja, o valor total da renda fundiária, do trabalho e do lucro que devem ser pagos para levá-la ao mercado. Perante o quesito de preços, é fundamental destacar que o preço natural das mercadorias, bens e serviços tende a seguir o fluxo natural do mercado. Não existe qualquer justificativa coerente para algum agente que depende exclusivamente do mercado querer manipular ou ajustar os preços artificialmente. Caso os preços caiam, o prejuízo tende a ser iminente, e caso os preços estejam muito altos, não haverá demanda. Os preços estabelecidos sobre as mercadorias, bens e serviços devem seguir o fluxo natural do mercado para que exista um equilíbrio na oferta e na demanda. Qualquer interferência inadequada por parte de algum agente externo pode prejudicar significativamente o funcionamento do mercado, afetando em última instância a população. Por último, mas não menos importante, está na hora de falar a respeito da terceira lei da economia. A lei da utilidade marginal. A lei da utilidade marginal está diretamente atrelada à demanda dos indivíduos. Essa lei estipula que qualquer mercadoria, bem ou serviço só será requisitado caso consiga suprir determinada escassez. Em tese, qualquer mercadoria, bem ou serviço precisa necessariamente apresentar alguma utilidade marginal para ser capaz de suprir a escassez, ou seja, a oferta de determinada mercadoria, bem ou serviço em questão precisa ser útil de alguma forma para que haja demanda. A lei da utilidade marginal basicamente busca apontar que não existe demanda por algo inútil, porque os indivíduos preferem gastar seu dinheiro em alguma coisa que supostamente será útil ou favorável. Para fecharmos com chave de ouro a explicação sobre as leis econômicas, vamos realizar uma análise bem simples, utilizando a crise dos chips como exemplo para que vocês possam compreender como essas três leis atuam perante a realidade. Quando falamos da crise dos chips, estamos falando da escassez de chips no mercado. Nos últimos anos, houve uma desestruturação da cadeia de suprimentos de chips, ou seja, existem menos chips e semicondutores no mercado. Se existem menos chips e semicondutores no mercado, significa que o preço deles vai naturalmente aumentar, afinal, se existem menos chips, torna-se significativamente mais difícil conseguir comprar um, pois eles estão escassos. Contudo, apesar da escassez de chips e do aumento natural de preços, ainda existem pessoas que precisam adquirir esse produto, ou seja, existe demanda pelos chips. Se existe demanda pelos chips, mesmo com os preços significativamente maiores, significa que existe o incentivo para as empresas que atuam nessa área produzirem e disponibilizarem ofertas desses componentes eletrônicos. No século XXI,
caracterizado como a era da informação, é essencial que as pessoas tenham acesso à internet e a dispositivos eletrônicos para poderem interagir com o mundo e realizarem suas respectivas tarefas. Portanto, é possível presumir que um chip apresenta uma utilidade marginal para absolutamente qualquer pessoa atualmente. Se as pessoas querem chips, as empresas naturalmente vão produzir os chips e competir entre si para ver qual empresa será capaz de disponibilizar a melhor oferta para o cliente e, consequentemente, conseguir mais lucro. No final dessa história, se não ocorrer nenhuma interferência indevida no mercado, o resultado será que as empresas vão estar empenhadas em disponibilizar as melhores ofertas para atrair mais clientes e os clientes terão acesso a uma variedade consideravelmente maior de ofertas disponíveis circulando no mercado. Caros ouvintes, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem alertas com a realidade, e até a próxima. O vídeo foi produzido por Dracon, editado por Volpo, e revisado por Sieben.